vamos falar sobre cursinho. É um vídeo zero roteirizado, porque eu realmente quero abrir pra você o que os 4 anos que eu fiz de cursinho trouxeram pra minha vida, tirando a ansiedade, obviamente, porque isso é zero novidade. Bom, no terceiro colegial eu descobri que queria medicina, né? Coloquei isso na minha cabeça e não tirei mais porque não fazia sentido eu ir pra outro curso. Mas eu sabia que eu teria que passar pelo cursinho, sabia que ia ser chato, que ia ser custoso, mas eu tava disposta a passar por isso. Mas eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo, então eu tive que sair da casa dos meus pais e fui pra uma cidade mais próxima e um pouco maior, que me ofereceria um pouco mais de oportunidade. Lá eu fiz os meus 4 anos, que eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, quais foram os ensinamentos deles e coisas que podem acelerar o seu processo. Erros que eu cometi para que você não cometa os mesmos erros do que eu, basicamente. Meu primeiro ano de cursinho foi um desafio. Os 4 anos eu morei sozinha, foi a primeira vez saindo da casa dos meus pais, tendo que lavar minha roupa, fazer faxina, fazer comida. Foi realmente desafiador enquanto eu tentava estudar para vestibular, porque a gente sabe que não é fácil. E foi um ano de muito aprendizado em relação à minha vida pessoal mesmo. O foco foi bastante nisso, mas mesmo assim eu consegui passar na Unifenas, que é a particular de Alfenas, Minas Gerais, mas acabei não indo, porque eu falei pros meus pais que eu queria tentar mais passar numa pública ou numa federal. Eu sabia que com bastante custo eles conseguiriam me manter lá, mas ainda assim eu achava que o ano de cursinho não estava suficiente, que eu queria tentar de novo. Esse primeiro ano não teve muitos aprendizados, assim, na parte acadêmica que eu possa passar pra vocês. Foi uma coisa que eu tava me virando pra sobreviver, vamos dizer assim. Então, o foco foi muito esse. Eu continuei estudando como se eu estivesse no ensino médio, e esse foi um erro, querendo ou não. Eu tava num cursinho que não era tão puxado, então eu acabei deixando um pouquinho a vida me levar. E não recomendo. Leve desde o primeiro ano de cursinho muito a sério, porque isso poderia ter adiantado um pouco o meu processo, vamos dizer assim. Segundo ano eu continuei no mesmo cursinho, porque eu queria fazer as coisas diferentes. Mas eu abri um pouco mão das aulas. Isso eu sinto que foi um erro, porque eu deixava de ir na aula para estudar, mas ao mesmo tempo eu ainda gastava muito das minhas tardes, por exemplo, estudando teoria. E eu não acredito que só estudar teoria faça diferença. O vestibular é muito sobre você saber fazer questões e pouco sobre você saber toda a teoria de cabo a rabo, de você saber rodapé mesmo, sabe, de teoria. Então foi um ano de muito estudo, eu estudei bem mais, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu poderia ter aproveitado um pouco mais as aulas, que foi o que eu fiz no terceiro e no 4º ano, que foram anos bons pra mim. Se eu não me engano, no segundo ano eu não passei em nenhuma faculdade. Eu prestei menos faculdades particulares, acabei não passando para nenhuma federal nem estadual. Então, o segundo ano encerrou pelo menos com um aprendizado de eu utilizar as aulas ao meu favor e não ficar faltando nelas só porque eu ia ver de novo o mesmo assunto. Porque eu sei que quando a gente faz cursinho, a gente fica entediado nas aulas, porque é o mesmo assunto desde o ensino médio. Parece que você já sabe tudo que tem que saber e a gente acaba, às vezes, negligenciando mesmo as aulas. E isso pode não ser bom pra gente. No meu terceiro ano de cursinho, eu resolvi trocar de cursinho. Foi ótimo, era um cursinho mais puxado. Eu tava sentindo um pouco mais de pressão. Eu já tava com a ansiedade meio demais, vamos dizer assim. Eu mudei de apartamento também, né, porque o cursinho era longe de onde eu morava antes. E meu irmão veio morar comigo também, porque ele tinha saído do ensino médio e foi o ano de cursinho que ele fez. Ele faz relações internacionais, não era medicina, mas ele foi fazer no mesmo lugar que eu. Mas foi o ano da pandemia, então acabou que teve essa quebra e pra mim foi muito tenso ter que voltar pra casa dos meus pais, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina. E seguir a rotina dos outros, pra mim, tava sendo uma coisa que tava me atrapalhando muito. Porque eu já tinha acostumado no meu ritmo, eu já tinha acostumado com as minhas coisas, com os meus horários, de fazer as coisinhas do meu jeito, que era como eu funcionava no cursinho. Eu sou uma pessoa meio controladora, pra ser bem sincera em relação a isso. E ficar muitos meses na casa dos meus pais foi uma coisa que me abalou um pouco psicologicamente, apesar deles serem ótimos, assim, eles me davam todo o apoio do mundo. Mas ao mesmo tempo é diferente, você tá no seu canto.
e você tá no canto dos outros. É uma coisa muito engraçada, porque desde que eu mudei da casa dos meus pais, eu já me refiro à casa dos meus pais como casa dos meus pais. Não é mais a minha casa. Eu me refiro à minha casa como a casa que eu moro em outra cidade, por exemplo, o meu apartamento da faculdade. Esse terceiro ano foi um ano conturbado. Foi difícil. A pandemia foi muito difícil psicologicamente. Mas passei na PUC Campinas. Acabei não indo, porque entre a primeira e a segunda fase, porque medicina na PUC Campinas tem 2 fases, entre essas 2 fases, eles tiraram a possibilidade de financiamento, que era o que me levaria a fazer essa faculdade, porque é uma faculdade meio cara e eu teria que morar lá. Então acabou que eu não fui pra PUC. Mas foi um ano de aprendizados quanto àquilo que eu falei sobre as aulas. Mesmo estando nas aulas online, eu assistia todas as aulas, sendo gravadas, sendo ao vivo. Eu fazia questão de assistir, porque eu descobri que estudo para vestibular é estudo por questão. Não tem o que você fazer. Ai, eu só decoro estudando a matéria. Mas você precisa fazer questão. Vestibular, você tem que saber o macete daquela prova, você tem que saber como que aquela prova pede tal matéria. Então eu estudava na hora da aula a matéria e depois o resto do meu tempo eu só fazia questões. E isso me deu um up, assim, eu vi minhas notas crescendo, não foi o suficiente ainda para eu passar em alguma outra faculdade além da PUC, mas foi uma coisa que me deu uma forcinha do vamos tentar mais um ano que vai dar certo. E fui pro meu 4º ano de cursinho e último, finalmente. Eu continuei no mesmo cursinho, que era o poliedro, que eu fiz o 3º e o 4º ano. E foi um ano que eu realmente dei tudo de mim. Eu falei pros meus pais que era tudo ou nada, que ou eu passava naquele ano ou eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Até porque a minha cabeça já tava uma bagunça. Cursinho é uma coisa que vai mexer sim com o seu psicológico, mesmo você não ligando. Igual nos 2 primeiros anos eu não era tão pilhada quanto eu era no 3º e no 4º, até por conta do tempo. Mas ele acaba te desgastando muito, porque é muita pressão, é muita competição. Os professores estão sempre, a maior parte das vezes, não vou falar sempre, instigando essa competitividade em você. Então é muito, muito complicado você manter sua saúde mental em dia. Eu comecei a fazer terapia nesse 4º ano de cursinho, que também me ajudou muito, muito mesmo. Porque eu comecei a levar as coisas do meu jeito. Eu tinha muito medo de pegar essa responsabilidade pra mim, de escolher como eu ia estudar. Porque os professores falavam pra gente estudar de X jeito, fazer X coisa, e eu via que aquilo não funcionava pra mim. Mas eu não tinha peito pra, tipo, fazer do meu jeito, simplesmente fazer o que eu achava que era certo. E eu percebi que era por isso que eu não tava evoluindo, eu não tava estudando do meu jeito. É por isso que no meu Instagram eu sempre prego de que testar métodos de estudo é muito importante. Você encontrar um método que dá certo pra você é essencial. O que funcionou pra mim pode não funcionar pra você. Então, eu fiz esse vídeo mais pra compartilhar a minha trajetória, pra mostrar que mesmo depois de 4 anos valeu a pena. Mas faça o que o seu coração mandar, sua consciência mandar. Muitas das vezes é o certo. Então, nesse 4º ano, o que eu fiz basicamente, eu via as aulas, mas eu não anotava tudo que o professor falava, porque isso era um erro que eu cometia muito nos outros anos de cursinho. Eu anotava até quando o professor espirrava. E isso, querendo ou não, tirava muito do meu foco. Então eu tinha aquelas fichinhas pautadas bem pequenininhas. Eu vou ver se eu tenho alguma foto pra colocar por aqui. E eu anotava só os pontos realmente essenciais. E era o que ficava junto comigo na parte da tarde. E eu estudava só por questão e prova. Fiz questão e prova até cansar. O meu foco era principalmente a VUNESP e a Unicamp. E eu revirei aquelas provas. Eu fiz todas as provas possíveis que estavam disponíveis na internet. E no fim do ano, foi um ano muito bom pra mim. Não passei em nenhuma federal, nenhuma estadual, foi por muito pouco. Teve umas que eu fiquei por 1 ponto de passar pra segunda fase, 2 pontos de passar pra segunda fase. Eu passei na FMJ, né, que é que eu tô agora, a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Passei na Santa Casa, passei no Einstein, USCS, que é de São Caetano. Escolhi a FMJ porque é perto da minha casa e ao mesmo tempo é uma faculdade que é uma autarquia, então a mensalidade não sobe tanto. Mas mesmo assim, quando eu cheguei no fim do ano, vi que eu tinha passado nesse tanto de faculdade, mesmo assim,
ia ter que fazer meus pais pagarem e eu entrei muito em crise. Eu não queria ir para nenhuma das faculdades. Eu cheguei a cogitar fazer um 5º ano de cursinho, mas a minha mãe percebeu que a situação mental não estava muito boa. E como ela conseguiria pagar a faculdade que eu escolhi, que era a FMJ, dentre todas as que eu passei, ela falou que topava o desafio de pagar pra mim. E cá estou, no 3º ano. Basicamente, fazendo um resumão, o que eu quero que você tire desse vídeo é: tenha calma, que o seu tempo vai chegar. Eu sei que é fácil falar, né, depois que a gente passa por tudo isso, mas realmente, foi um processo muito difícil pra mim, eu não vou negar, não vou falar que foi fácil, teve muitos baixos, muito baixos, mas no fim vale tudo muito a pena. Então persiste, se você tem condição, persiste no que é seu, sabe? Vai dar certo em algum momento. Segundo, age seu método de estudo. Aproveita principalmente o começo do ano para testar vários métodos, seja Pomodoro, seja flashcard, seja Freeman, qualquer um. Pesquisa na internet, no meu Instagram tem vários, podem ir lá, eu fiz uma semana, eu acho, de métodos de estudo lá. Age o seu método e confia no seu taco, não precisa fazer o que o professor de cursinho te fala. Eles têm experiência, mas eles não são você. E esse é o ponto principal, assim, você tem que achar o seu método, o seu jeito de decorar as informações, o seu jeito de assimilar as coisas para fazer questões. Faça muitas provas antigas, não tenta abraçar o mundo, foca em algumas provas que você vê que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu era péssima no Enem, sempre fui péssima, então não adiantava eu colocar toda a minha energia no Enem. Então, ache uma prova que você é mais familiarizado e foca nela, ou então a faculdade que é seu sonho, porque também acontece. Quarto, aproveita as aulas, não importa quantos anos de cursinho você está fazendo. As aulas estão ali por um motivo e é bom para você revisar a matéria. Não é tanto tempo da sua vida, depois você tem a tarde, a noite para fazer questões, você tem os intervalos para fazer questões. Então, realmente, aproveita as aulas. Você está pagando o cursinho por algum motivo. E não tenta anotar tudo que o professor fala na aula, mas presta atenção, anota os pontos principais para você também não viajar. E é isso, eu tô à disposição para quem precisar, pode me chamar na DM, pode deixar comentário aqui embaixo. E boa sorte nessa jornada. Até o próximo vídeo.